un papa, símbolo de la resistencia en relación a los abusos del mal. Salve María, estimados seguidores del canal Heraldos. Al analizar la vida de nuestro Señor Jesucristo, narrada en los Evangelios, vemos cómo ella está compuesta por un conjunto de actitudes aparentemente contradictorias, pero que en realidad son profundamente armónicas. Vemos a nuestro Señor acogiendo a los pecadores arrepentidos, pero lo vemos también expulsando del templo a golpe de látigo otros pecadores no arrepentidos. Lo vemos siendo pródigo en milagros con aquellos que tienen fe, pero lo vemos también negándose a realizarlos en relación a aquellos que no acogen su palabra o en relación a aquellos que tramaban su muerte. Y la historia de la Iglesia, o más concretamente, la historia de los santos, está llena de episodios que muestran justamente esos contrarios armónicos, ese equilibrio que debe existir en el alma del justo, entre justicia y misericordia. En el día de hoy, el Dr. Plinio nos presentará trazos de la historia de un varón justo, el Papa San Gregorio VII, que pasó por situaciones realmente difíciles y en las cuales supo actuar como un verdadero faro de justicia en medio de las oleadas del mal que acometían contra la Santa Iglesia. Acompañemos la breve introducción al tema que a continuación hará el Dr. Plinio, para que comprendamos bien el contexto social en el cual se insertó la vida de este santo varón. As matérias de que se ocupam os homens se dividem em 3 setores diferentes. Há matérias que dizem respeito exclusivamente ao Estado. Assuntos dessa natureza caem sob o domínio diretivo do Estado e da iniciativa particular. É uma coisa temporal, humana. Chama-se temporal porque são problemas ligados ao tempo e que desaparecem com o tempo, não ficam para a eternidade. Há os assuntos espirituais, que dizem respeito à salvação da alma. Esses assuntos estão diretamente afetos à Santa Igreja Católica Apostólica Romana e exclusivamente à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Como os temporais estão dedicados exclusivamente ao Estado, também os espirituais estão dedicados exclusivamente à Igreja. Por exemplo, a organização do ensino religioso. Que catecismo adotar para o ensino religioso? Onde fundar um seminário? Como organizar o estudo desse seminário? Que professores nomear para isso? Com que idade ordenar ou não ordenar os padres? Que dioceses criar? Uma diocese está grande demais, vale a pena dividi-la? Vale a pena nomear um bispo? Esses são assuntos que dizem respeito exclusivamente à salvação das almas. E, portanto, esses assuntos dependem unicamente da Igreja Católica e de mais ninguém. E o Estado não tem que se meter dentro disso. Agora, há uns assuntos que são os mais delicados, que são chamados mixti fori, do foro civil e do foro eclesiástico ao mesmo tempo. Assuntos mistos, portanto. Quais são os exemplos desses assuntos mistos? São os assuntos que, por si, são temporais, mas que podem envolver uma matéria de pecado. E que, enquanto envolvem matéria de pecado, caem debaixo da alçada do poder espiritual. Porque o assunto pecado não pecado é um assunto espiritual. O assunto em si é um assunto temporal, não tem nada a ver com a autoridade espiritual.
Então são assuntos mistos em que a utilidade espiritual e a temporal devem colaborar. Mas é muito fácil de dizer, na hora de fazer podem surgir dificuldades. É preciso resolver de comum acordo. Há 3 categorias de assuntos, portanto. Mas um assunto a respeito do qual a Igreja é particularmente sensível é a inteira liberdade dela na nomeação dos bispos. A gente compreende. Bem, agora vocês vão ver a vida como é complicada. Reportémonos entonces al año 1073. En Roma, un clérigo llamado Hildebrando de Toscana se vuelve papa y asume el nombre de Gregorio VII. Inmediatamente, él adopta una serie de medidas conocidas como Reforma Gregoriana, decretando que solo el papa podía nombrar o destituir clérigos. En ese periodo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era Enrique IV, que ya había nombrado obispos al servicio de sus intereses y reaccionó a estas medidas elaboradas por San Gregorio VII, enviándole una carta en la cual retiraba el apoyo imperial al Papa. Se inició entonces un conflicto que quedó conocido como la cuestión de las investiduras. Acompañemos a continuación las palabras del Dr. Plin. Por devoção, por bom espírito, por fidelidade, por amor à Igreja, vários príncipes alemães deram a conventos alemães o poder feudal sobre determinados lugares, de onde o bispo ou abade do lugar era ao mesmo tempo príncipe do lugar e tinha o governo da cidade de onde ele era bispo. Era muito bom para a propagação da religião, mas acontecia que, como o bispo assim ficava com grande poder político, na hora de nomeação desse bispo, o imperador queria meter o bedelho, para não ir inimigo dele, mas para ir um amigo dele, para ir um parente dele. E queria obrigar o Papa a nomear uma pessoa dele para aquele cargo. E muitas vezes a pessoa que o imperador queria nomear era um político indigno da função. De onde a Santa Sé dizer não, não e não. Para esses cargos é o Papa e só o Papa, como único legítimo sucessor de São Pedro, príncipe da Igreja. A questão tem outro aspecto, que é o seguinte: é que, como a Idade Média era uma época muito católica, e naturalmente, mesmo nas épocas muito católicas, existem inimigos da Igreja, isso os haverá até o fim. Então, decorre daí que esses inimigos, não ousando tomar atitude oficialmente anticatólica, eles colaboravam com os que queriam invadir a Europa católica e destruir a religião católica na Europa. Eles colaboravam sob pretexto de política. E se havia alguma heresia na Idade Média, naquele tempo, eles apoiavam os hereges disfarçadamente. Ambos esses crimes o imperador Henrique IV os cometeu. Ele queria, o Henrique IV, nomear bispos para a vasta extensão do Sacro Império Romano de língua alemã. E daí resultou um entrechoque que deu em que ele começou a dar posse em dioceses para este, para aquele outro
padre, o bispo, mas cobrando dinheiro. E então o Gregório VII declarou todas essas nomeações nulas. O imperador ficou indignado e declarou São Gregório VII destituído do cargo, por ter comprado o cargo de Papa. É uma calúnia imunda ter comprado o cargo de Papa, por ter querido exercer uma jurisdição dentro do Sacro Império Romano Alemão a que ele não tinha direito, etc, etc, declarou destituído. E São Gregório VII pagou ato contínuo a infâmia com um ato de retidão. Para os senhores compreenderem isso, precisam compreender a situação da Idade Média. O regime que vigorava no Império Alemão era o regime feudal. Mas tinha o seguinte, que todo esse sistema era baseado num princípio de honra. Era o respeito que cada um tinha ao próprio juramento de fidelidade. Era um castelo de fidelidades baseado no compromisso de honra. São Gregório VII declarou excomungado o imperador e, como tal, por que excomungado, deixando de pertencer à Igreja Católica. E como deixando de pertencer à Igreja Católica, extintos todos os juramentos de fidelidade que os nobres inferiores tinham feito a ele. De maneira que ninguém na Alemanha devia obediência ao imperador. Os empregados do Palácio Imperial também prestavam um compromisso de honra, de juramento de fidelidade, ao imperador para se exercerem bem seus ofícios. E Henrique IV, que estava curioso de ver no que dava, deu no seguinte, que o Palácio Imperial ficou tão vazio que ele, no fim, não tinha nem sequer empregados para servir. Ele ficou vazio, sozinho como um leproso dentro do seu palácio. Equivale a dizer que ele estava destituído. Na ordem concreta, ninguém mais obedecia a ele. Daí veio então que ele, levado por um interesse pessoal, sentindo que tinha perdido a partida, ele atravessou os Alpes no inverno. Os senhores sabem que os Alpes são um maciço central na Europa. A parte mais alta e mais característica é da Suíça. E frequentemente, para ir da Alemanha até a Itália, é preciso passar pelos Alpes. São montanhas enormes, com neves perpétuas, com naquele tempo estradas muito mal feitas. É uma situação terrível. E o Papa, sabendo que o imperador avançava, foi para o castelo de Canossa, de uma católica eminente daquele tempo, a Condessa Matilde da Toscana, e um castelo muito forte, trancou-se lá e vamos ver o que é que vai acontecer. O imperador, que ele imaginava que avançava terrível, era um mendigo, um homem reduzido a nada, com uma imperatriz e um filho pequeno. E apareceu lá para pedir perdão. Ele ficou 3 noites e 3 dias na neve, quanto podia, ajoelhado, pedindo perdão ao Papa, que estava atrás das paredes e das fortificações do castelo, e não aparecia. Do séquito do Papa, muitos pediram que ele tivesse pena. E o Papa acabou abrandando a medida.
No final de contas, o Papa mandou que restabelecessem com ele a ordem, enfim, a obediência, etc. Revitalizou aqueles juramentos e a coisa começou a funcionar. Mas ele era tão canalha que pouco depois ele se revoltou contra o Papa de novo. Aí foi derrotado, mais uma vez os príncipes se desligaram dele, ele caiu no isolamento e caiu na pobreza. E pobreza tão completa, de tal maneira ninguém o ajudava, que ele, para viver, teve que pedir um empreguinho. Mas Gregório VII continuou perseguido pelos seus adversários e ele morreu no exílio. Ele recitou um salmo que era assim: Dilex justitiam et iniquitatem audivi. Eu amei a justiça, portanto a virtude, e odiei a iniquidade. Por isso, ele completou o salmo, morro do exílio. Isso fez de São Gregório VII o arquétipo do homem, do Papa, que resiste aos poderosos até o último ponto. Ele foi um homem de luta até o supremo episódio em que ele foi glorificado para a honra dos altares. E assim ele é o objeto de todo o nosso entusiasmo. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!